Bom dia! Bom dia para todos nesta manhã que acordou, nesta manhã de quarta-feira hoje, amados. Hoje é dia 4 de novembro de 2025. A palavra do dia está em Marcos, capítulo 10, versículo 46. O título da mensagem, O Cego de Jericó. Para a reflexão do dia hoje, nós vamos aprender a palavra e também aprender com o cego Bartimeu que clamou. Olha o clamor do cego. Ele fez uma oração de clamor a Deus. E Jesus ouviu o clamor do cego. Vamos aprender o clamor do cego Bartimeu, a oração dele, e Jesus, ele atende o clamor, a oração, ele tem compaixão dos seus filhos. Vamos ler a palavra, Marcos capítulo 10, versículo 46. O título da mensagem, O Cego de Jericó. Leitura hoje bíblica. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos o repreendiam para que se calassem. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Lhe tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se, foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, olha o que Jesus disse para ele: O que queres que te faça? O que queres que te faça? Jesus está dizendo: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo ele enxergou. Ele viu Jesus e seguiu a Jesus pelo caminho. Milagre, obediência, para receber, aleluia, o teu milagre nesta manhã, amados. Seja igual o cego Bartimeu. A palavra para hoje, obediência. Ele ouviu porque ele ouvia, só que não enxergava, mas ele ouvia. Uma grande multidão acompanhava Jesus, seus discípulos. Eles foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, Jesus, com os seus discípulos, e também uma grande multidão. E também tinha o cego Bartimeu, o filho de Timeu. Ele estava o quê? Sentado junto ao caminho, mendigando. Ele era um homem cego,
Ele não enxergava, mas ele ouvia. Ele ouviu. E ele clamava, no momento dele clamar. Era um momento maravilhoso dele clamar, orar. Porque ele ouviu. E ele começou ouvindo que... Aqui, a palavra de Deus diz assim, ouvindo que era Jesus de Nazaré. E o que ele começou a fazer? A melhor escolha era clamar e também dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus tem misericórdia dos seus filhos. Jesus tem compaixão dos seus filhos. Clama a Ele quando você clamar de todo o teu coração. Um clamor de todo o coração nesta manhã. A oração sincera. Um clamor sincero. Jesus, Ele vai ouvir. Nesse momento que você clamar, Jesus, Ele ouve a oração, o clamor do teu povo nesta manhã. A palavra vai dizer que muitos repreendiam. Muitos falavam para ele se calar, cala-se. Mas cada vez que repreendia o cego, ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantos hoje, no dia de hoje, que quer te calar, que quer te parar, mas não consegue. Sabe por quê? Porque você é obediente à voz do Criador. Você vai orar com fé, com ousadia, porque há milagre, há sobrenatural que só Jesus sabe fazer. Quando você clama, Jesus, Ele opera o sobrenatural. Aqueles que pararam, porque Jesus parando, aquele que queria parar o cego, que ele se calasse, mas Jesus, Ele ouviu porque ele parou. E parando, Jesus parando e disse que chamasse, chama aquele cego desprezado pela sociedade, chama ele. E chamaram. Quando eles chamaram o cego, eles falaram uma palavra, dizendo-lhe: tem bom ânimo. Disse para ele: tem bom ânimo. Levanta. Levanta. É o momento de você se levantar, levanta dessa cama. É o momento de você levantar nesta manhã, porque Jesus levanta nesta manhã. Levanta-te que Ele te chama. E o cego, o que ele fez? Ele lançou aquela capa de sofrimento. Ele não quis levar nada do passado. Aquela capa de dor, de sofrimento, que estava com ele, aquela capa. Ele não quis levar o passado dele, não. A capa não, ele tirou a capa. Ele tirou a capa e se levantou e foi ter com Jesus. E Jesus falando, Jesus lhe disse uma palavra: o que quer ele? Que queres que ele te faça hoje? Jesus está dizendo: o que queres que te faça hoje, nesse momento de dor, de sofrimento que você está vivendo? O que queres que te faça hoje? Porque chegou o dia do teu milagre. E o cego lhe disse: mestre, olha aqui, que eu tenha vista. Ele disse que eu tenha vista. Eu quero enxergar, eu quero ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua
a tua fé nesse momento te salvou. Que nós temos que ter fé. A tua fé te salvou. E logo ele viu, ele enxergou Jesus. O cego Bartimeu, que era um homem cego, que não enxergava, ele enxergou o Mestre, ele enxergou Jesus. E também ele seguiu Jesus pelo caminho. Amados, a fé te salvou nesse momento de dor, de sofrimento. Clama a mim, te responderei, te ei. Clama ao Senhor nesta manhã. Clama a Ele. Quando você clama ao Senhor, o Senhor responde, amados, o teu clamor, a tua oração. O Senhor recebe nesse momento. Muitos querem parar você, mas não consegue parar. Sabe por quê? Porque você tem intimidade com Deus, com Jesus. E quando nós temos intimidade, nós não paramos, nós prosseguimos a caminhada. Porque Jesus disse que no mundo tereis aflição, mas também ele disse, tem bom ânimo, eu venci. Amados, creia no poder da palavra para hoje. Obediência, fé. Porque a tua fé nesse momento te salvou. Creia no poder da palavra para hoje. Aleluia. Você não é desprezado, amados. Jesus, quanto mais você clama a Ele, Jesus parou e ouviu o teu clamor, mandou te chamar nesse momento. Receba teu milagre, receba a tua cura. Receba o teu sobrenatural que só Jesus sabe fazer. Porque tudo eu posso naquele que me fortalece, que é Jesus de Nazaré. Filipenses, no capítulo 4, versículo 13. Tudo eu posso, porque quem me fortalece é Jesus. Jesus está ouvindo o clamor da nação. Quando nós aclamamos ao Senhor e se arrepende do mau caminho, o Senhor nesta manhã Ele sara a terra. Se arrependa, amados. Clama ao Senhor nesse momento. Clama ao Senhor. Porque o Senhor é fiel, passará a terra para abençoar Deus de poder, Deus de milagre. Eu oro, Pai, nesse momento, Pai, porque eu creio que o Senhor está ouvindo a oração, o clamor da nação, povos, línguas, raça, homens e mulheres e crianças, jovens e adolescentes, nesse momento que está clamando a Ti, Senhor, e se arrependendo do mau caminho. E o Senhor disse que sararei a terra, e nós cremos, Senhor, porque assim como o cego clamou, e o Senhor atendeu a oração, o clamor disse, o que queres que te faça? O Senhor está dizendo, o que queres que te faça hoje? Assim como o Senhor disse para o cego. E Jesus disse, vai. A tua fé te salvou. E está dizendo, vai.
A tua fé, amados, te salvou. Creia no poder da palavra. Lança, assim como lançando descia a sua capa. O cego não quis mais levar aquela capa de dor. Ele lançou tudo o que estava com ele, aquela capa de dor. E ele se levantou-se e foi ter com Jesus. Se levanta hoje, amados, porque há um milagre. Há um milagre. Assim como Jesus operou milagre na vida do cego. Amém? Deus vos abençoe a todos vocês. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, te glorifico pela tua palavra. Senhor, abençoe teu povo, línguas, raça. Abençoe a todos nesta manhã, Pai. Porque eu creio no poder do milagre, eu creio no poder da restauração, eu creio no poder do sobrenatural, Pai. Porque eu creio no teu sobrenatural, Pai. Abençoe, em nome de Jesus, os teus povos nesta manhã.